Quanto vale sua dignidade? Para mim, Lúcia Silva, empregada doméstica de Recife, essa pergunta deixou de ser retórica quando Vanessa Monteiro, herdeira da maior construtora do Nordeste, deslizou um envelope com R$50 mil sobre minha mesa gasta. Para que você não apareça no casamento do seu filho com minha filha, explicou com voz glacial. Sua aparência, humilde, vai arruinar nossas fotos. Pense nisso como um presente. Nunca imaginei que uma terça-feira comum se transformaria no dia mais humilhante da minha vida. Estava preparando um cafezinho depois do meu segundo turno quando a campainha tocou. Abri a porta e quase caí para trás. Vanessa Monteiro, a mãe da noiva do meu filho, estava parada ali, na porta do meu apartamento simples em Água Fria, com seu conjunto de linho branco impecável e aquele colar de pérolas que deve custar mais que meu aluguel de 1 ano. Podemos conversar, Lúcia? Ela perguntou, entrando sem esperar convite, olhando ao redor com aquele ar de nojo mal disfarçado. Senti vergonha das paredes descascadas, do sofá remendado, das cortinas desbotadas, coisas que nunca me incomodaram antes. Enquanto ela se sentava, delicadamente evitando tocar muito no meu sofá velho, notei suas unhas perfeitamente feitas contrastando com minhas mãos ásperas. O que essa mulher queria comigo? Ofereci café, mais por hábito que por educação. Ela recusou com um aceno rápido, como se a ideia de beber algo preparado por mim fosse absurda. Vim tratar de um assunto delicado sobre o casamento, disse com aquela voz de quem fala com crianças ou com pessoas muito lentas. Sentei na cadeira da cozinha, sentindo meu coração acelerar. Pedro havia me dito que os preparativos estavam correndo bem. O que poderia ser tão delicado que a mãe da noiva precisava vir pessoalmente à minha casa? Lúcia, serei direta, ela disse, abrindo a bolsa de couro italiano e tirando um envelope pardo. Este casamento é extremamente importante para a nossa família. Teremos convidados influentes, fotógrafos de revistas. Você entende, não é? Deslizou o envelope pela minha mesa de centro com manchas de café. São R$50 mil, para que você não compareça ao casamento. Meu cérebro parecia ter congelado. Não conseguia processar o que estava ouvindo. Para que você não apareça no casamento do seu filho com minha filha, continuou ela, ajustando seu relógio de ouro. Sua aparência, humilde, vai arruinar nossas fotos. Pense nisso como um presente. Falava como se estivesse me fazendo um favor. Como se eu devesse agradecer por ser paga para desaparecer do dia mais importante da vida do meu filho. Pedro já sabe disso, mentiu ela, vendo minha hesitação. Ele entende como essas coisas funcionam agora que está entrando para nossa família. Ele só não teve coragem de pedir isso a você. Aquilo foi como uma facada no meu peito. Meu Pedro, que eu criei com tanto sacrifício, concordaria com isso? O menino que segurava minha mão com orgulho na frente dos colegas da escola? Impossível. Mas uma semente de dúvida foi plantada no meu coração e doía mais que qualquer humilhação. Quando Vanessa finalmente saiu, fiquei paralisada na minha pequena sala, olhando para o envelope sobre a mesa como se fosse uma cobra venenosa. R$50 mil. Era mais dinheiro do que eu conseguiria juntar em anos de trabalho. Dinheiro que poderia consertar o teto que gotejava no inverno, comprar uma geladeira nova, talvez até dar entrada num apartamento melhor. Dinheiro para tornar minha vida mais fácil. O preço da minha ausência. As lágrimas vieram sem aviso, escorrendo silenciosamente pelo meu rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho duro. 22 anos de sacrifício. 22 anos acordando antes do sol para limpar o chão que os outros pisam. Noites sem dormir quando Pedro estava doente. O segundo emprego no supermercado para pagar o cursinho pré-vestibular. As faxinas extras nos fins de semana para comprar os livros de direito. Tudo para que meu filho tivesse um futuro melhor. Para que ele nunca precisasse sentir vergonha de onde veio. Meus olhos pousaram na foto de Pedro na formatura, sorrindo com aquela toga preta e o canudo na mão. O orgulho que senti naquele dia. Como se cada gota de suor tivesse valido a pena.
E agora, essa mulher aparece na minha casa e sugere que eu sou inadequada para aparecer no casamento do meu próprio filho? Que sou uma vergonha? Sequei as lágrimas com as costas da mão e senti algo mudando dentro de mim. A dor dando lugar a algo mais quente, mais perigoso. Raiva. Uma raiva que eu não sabia que era capaz de sentir. Sempre fui o que chamam de mulher de fibra. Nordestina criada na roça, vim para Recife aos 18 anos com uma mão na frente e outra atrás, fugindo da seca e dos planos que meu pai tinha de me casar com um homem 30 anos mais velho. Comecei como doméstica, dormindo no quarto de empregada de uma casa em Boa Viagem. Foi lá que conheci João, o entregador de água que me fazia rir com suas histórias. 1 ano depois, estava grávida e sozinha. Ele sumiu assim que soube. Deus sabe como sobrevivi aqueles primeiros anos com Pedro. Trocava fraldas entre uma faxina e outra, o menino dormindo em caixas de papelão enquanto eu passava roupa nas casas de família. Quando ele tinha 6 anos, conseguiu emprego no supermercado. Uma bênção, porque significava salário fixo e carteira assinada. As clientes às vezes reclamavam da demora no meu caixa, sem saber que eu tinha dormido apenas 3 horas depois de passar a noite fazendo faxina em escritórios. Nunca reclamei da vida. Cada sacrifício tinha um propósito. Meu filho. Ver Pedro crescendo inteligente, educado, determinado era meu combustível. Quando ele passou em primeiro lugar no vestibular de Direito da Federal, chorei escondida no banheiro do supermercado durante meu intervalo. A senhora devia estar orgulhosa, dona Lúcia, disse seu Carlos, o gerente, me encontrando com os olhos vermelhos. Orgulhosa? Era pouco. Eu estava explodindo por dentro. Meu menino, filho de faxineira, ia ser doutor. Quem poderia me julgar inadequada agora? Criar Pedro sozinha foi como escalar uma montanha interminável, carregando um piano nas costas. Quando descobri que estava grávida, João sumiu mais rápido que dinheiro de pobre. Tem certeza que é meu? Foi a última coisa que me disse. A patroa me mandou embora no mesmo dia. Não quero uma mulher em estado interessante dando mau exemplo para minha filha. Dormi 2 noites na rodoviária até encontrar um quartinho nos fundos de um bar em Água Fria. As contrações começaram durante meu turno, limpando banheiros numa empresa no centro. Escondi a dor por 2 horas até terminar o serviço. Não podia perder aquele dinheiro. Peguei 3 ônibus até a maternidade pública, sozinha, mordendo os lábios a cada contração. Quando Pedro nasceu, não tinha ninguém para segurar minha mão, ninguém para cortar o cordão umbilical. A enfermeira, com pena, ficou comigo além do horário dela. Você é forte, menina, ela disse. Não era força, era falta de opção. Voltei a trabalhar quando Pedro tinha apenas 15 dias. Amarrava-o com um lençol junto ao peito enquanto limpava casas, rezando para que não chorasse e as patroas não reclamassem. Aprendi a dormir sentada no ônibus, a comer andando, a trocar fraldas em banheiros públicos. Minha mãe dizia pelo telefone: "Volte para Caruaru, menina." Mas voltar seria admitir a derrota. E eu podia ser muitas coisas, menos derrotada. Por Pedro, eu seria capaz de trabalhar até meus dedos sangrarem. E muitas vezes foi exatamente o que fiz. Quando Pedro completou 7 anos, tomei a decisão mais difícil: matriculá-lo numa escola particular. Era um coleginho simples, nada comparado às escolas de rico, mas custava 1/3 do meu salário. A senhora vai passar aperto, avisou a secretária, vendo minha carteira de trabalho. Assenti, determinada. Na escola pública do bairro, o professor faltava mais que aparecia, e as crianças aprendiam palavrões antes do alfabeto. Meu filho merecia mais. Peguei mais horas extras no supermercado e comecei a vender geladinho na praia nos domingos. Pedro ficava com Dona Zuleide, minha vizinha aposentada, que cobrava quase nada para olhá-lo. Menino inteligente, ela dizia. Faz a lição num instante e depois me ajuda com as palavras cruzadas. Nas reuniões escolares, eu era a única mãe de uniforme de trabalho, chegando atrasada, constrangida. Mas quando a professora mostrava as notas de Pedro, sempre as melhores da turma, meu peito inflava de orgulho. Os anos passaram num borrão de luta diária.
Adolescente, Pedro começou a perceber nossas diferenças. Por que não temos carro como o pai do Miguel? Perguntou uma vez. Outra, mãe, por que sua mão é tão áspera? Cada pergunta era uma agulhada. Não queria que sentisse vergonha de mim, mas também não mentiria. Trabalho para te dar o melhor que posso, respondi. Nos aniversários, economizava o ano todo para comprar presentes que o deixassem de cabeça erguida frente aos colegas. Se isso significava comer só arroz com ovo durante um mês, que fosse. Meu Pedro sempre foi um menino de contrastes. Em casa, devorava os livros usados que eu comprava em sebos. Na escola, era o artilheiro do time de futebol. Inteligente como o pai, a única coisa boa que aquele homem deixou, e teimoso como eu. Cresceu vendo a mãe sair de madrugada e voltar à noite. Aprendeu cedo a esquentar sua própria comida, a fazer seu dever sozinho. Você não merece essa vida, eu dizia às vezes. Ele respondia com um sorriso. Que vida, mãe? Tá tudo certo. O vestibular para direito foi sua ideia. Eu sonhava com algo mais prático. Quem sabe contador, professor, alguma coisa que desse emprego garantido. Direito é coisa de rico, argumentei. A federal é de graça, ele rebateu. E sei que posso passar. Matriculei-o num cursinho popular que custava metade do meu salário. Durante um ano, mal nos vimos, eu trabalhando dobrado, ele estudando até de madrugada. No dia do resultado, choramos abraçados na porta de casa. Primeiro lugar geral. Meu filho, sangue do meu sangue. A adaptação à faculdade não foi fácil. Entre os futuros advogados, Pedro era o único que ia de ônibus, que usava camisetas compradas em promoção, que não tinha laptop. Alguns me olham como se eu fosse um ET, confessou uma noite. Mas logo fez amigos. Os bolsistas, os cotistas, os que, como ele, estavam ali por mérito, não por sobrenome. No terceiro período, conseguiu estágio num escritório pequeno. Agora posso te ajudar, mãe, anunciou, entregando-me seu primeiro salário. Chorei escondida no banheiro, meu menino virando homem, e que homem! A primeira vez que ouvi falar de Bárbara Monteiro foi no 4º ano da faculdade. Conheci uma garota incrível, mãe, Pedro comentou durante o jantar. Um miojo turbinado com sardinha. Ela é de arquitetura. Você não vai acreditar, mas é filha daquele cara das propagandas da construtora Monteiro. Roberto Monteiro era o típico empresário recifense de comerciais de TV. Sorriso perfeito, roupa de marca, promessas de apartamentos de luxo ao alcance da sua família. A ideia do meu filho com a filha desse homem me pareceu tão absurda que ri. Pedro não achou graça. Conheci Bárbara 6 meses depois, quando Pedro a trouxe para um almoço de domingo. Preparei minha especialidade. Galinha cabidela com pirão. O prato que meu filho mais amava. Passei a noite anterior limpando cada canto do apartamento, envergonhada das manchas de mofo no teto, do sofá remendado. Ela chegou trazendo flores, não aqueles arranjos caros de floricultura, mas margaridas simples, minha flor preferida. Pedro deve ter contado. Bárbara era bonita, sim, mas sem aquela beleza artificial das ricas de boa viagem. E seus olhos tinham bondade genuína. A senhora cozinha melhor que qualquer restaurante chique, ela disse, repetindo o prato. Falava sem frescura, ria alto, perguntava sobre minha vida com interesse real. Em um momento, percebi que Pedro nos observava com um sorriso no canto da boca. Senti vergonha dos meus preconceitos. Quem era eu para julgar alguém pela família, quando passei a vida lutando contra esse mesmo julgamento? Você volta, né? Perguntei quando saía. Ela me abraçou forte, sussurrando. Pedro fala tanto da senhora que já me sinto parte da família. E eu, boba, acreditei. Como podia imaginar que a mãe dela pensava tão diferente? A primeira vez que vi Vanessa Monteiro foi na festa de noivado, um evento extravagante num clube à beira-mar em Boa Viagem. Eu me sentia um peixe fora d'água com meu vestido comprado em promoção, cercada de mulheres com joias que valiam mais que meu apartamento. Ela me cumprimentou com 2 beijos no ar, sem realmente tocar meu rosto, examinando-me rapidamente dos pés à cabeça. Então você é a... mãe do Pedro. Bárbara fala muito de você.
Naquela noite, notei como ela se movimentava pelo salão como uma rainha, controlando cada detalhe, corrigindo garçons, posicionando convidados para fotos. Seu sorriso nunca chegava aos olhos. Minha mãe é intensa, explicou Bárbara, constrangida, quando Vanessa interrompeu nossa conversa para dizer que eu estava sentada na mesa errada. Ela se preocupa demais com aparências. Pedro apertou minha mão sob a mesa, percebendo como me senti humilhada ao ser realocada para longe da mesa principal. Era difícil imaginar que aquela mulher de aparência perfeita, 55 anos que pareciam 40 graças a tratamentos caríssimos, cabelo loiro impecavelmente tingido, unhas sempre feitas, pudesse estar desesperada. Mas havia algo em seu olhar quando pensava que ninguém estava vendo. Uma ansiedade, um cálculo constante. Eu reconhecia aquele olhar. Era o mesmo que tinha nos meses que passei comendo menos para Pedro poder comer mais. O olhar de quem está contando trocados, embora, no caso dela, fossem milhões. Quanto custava manter aquela fachada de perfeição? Conheci Roberto Monteiro apenas 2 vezes antes do episódio do envelope. Na primeira, durante um jantar formal para a apresentação das famílias, ele mal tirou os olhos do celular, respondendo às minhas tentativas de conversa com monossílabos. Na segunda, na festa de noivado, me confundiu com uma das funcionárias, pedindo que buscasse mais gelo. Pedro interviu, furioso, mas eu coloquei a mão em seu braço. Deixa pra lá, filho, não vale a pena. O homem sorria nos comerciais de TV, prometendo o sonho da casa própria para famílias pernambucanas, mas tratava os funcionários como descartáveis. Bárbara me contou, constrangida, como ele demitiu o motorista que trabalhava para a família há 15 anos, porque se atrasou num dia de chuva forte. Meu pai só respeita dinheiro e poder, ela admitiu numa tarde em que tomávamos café na padaria perto de casa. Ele cresceu pobre e prometeu que nunca mais voltaria a ser. Acho que tem medo. Irônico pensar que o império que ele construiu estava ruindo silenciosamente. Segundo Marina, a faxineira da mansão dos Monteiro e minha informante involuntária, Roberto tinha feito empréstimos arriscados, perdido licitações importantes e agora lutava para manter a fachada de sucesso. Ele grita com Dona Vanessa de madrugada, Marina me contou. Diz que ela gasta demais, que o casamento vai levar eles à falência completa. A construtora que prometia realizar sonhos estava prestes a virar um pesadelo para muitas famílias, inclusive a dele próprio. A mansão dos Monteiro em Boa Viagem parecia saída de uma revista de decoração. Fui lá apenas uma vez, quando Bárbara insistiu para me mostrar o vestido de noiva. Pisei naquele mármore importado, sentindo que sujaria tudo com minha simples presença. Obras de arte nas paredes, móveis de design, uma vista para o mar que tirava o fôlego. Marina, que me recebeu na porta com um sorriso cúmplice, havia me contado histórias daquela casa que os visitantes nunca imaginariam. Eles brigam todas as noites, sussurrou, enquanto me levava até o quarto de Bárbara. Ela joga na cara dele que sacrificou a juventude por sua carreira, ele responde que ela desperdiça dinheiro em futilidades. Por trás das portas fechadas de mogno, aquela família perfeita se despedaçava, enquanto mantinha um sorriso ensaiado para o mundo. Durante o chá de panela de Bárbara, fotografado para uma revista local, observei Vanessa orientando as convidadas sobre como posar. Esconda essa bolsa, querida, não é da marca patrocinadora. Que ironia pensar que Pedro, filho de uma faxineira, estava entrando para uma família obcecada por aparências, justamente quando a fachada começava a rachar. Marina me contou que a piscina estava fechada porque não podiam mais pagar a manutenção, que algumas das obras nas paredes eram réplicas porque as originais haviam sido vendidas, que a própria Vanessa vendera suas joias de família para manter as aparências. Eles devem para meio mundo, confidenciou. Até o buffet do casamento está cobrando adiantado porque sabe da situação. Segundo Marina, a construtora Monteiro estava à beira da falência. 3 empreendimentos de luxo ficaram inacabados, compradores processavam a empresa, fornecedores se recusavam a entregar materiais sem pagamento adiantado.
Roberto havia hipotecado a mansão, vendido 2 carros importados, substituindo-os por modelos alugados idênticos para manter as aparências, e agora lutava para esconder o desastre iminente. Ele bebe todas as noites até desmaiar no escritório, contou Marina. O casamento de Bárbara havia se tornado uma última cartada desesperada. Roberto esperava que a festa luxuosa, amplamente divulgada na mídia local, restaurasse a confiança de investidores e compradores. Vanessa, por sua vez, via a cerimônia como sua obra-prima social, a prova final de que pertenciam à elite recifense. Nenhum dos dois parecia se importar com o que a filha realmente queria. Bárbara queria algo íntimo, só com amigos próximos. Pedro me contou frustrado. Acabamos com uma lista de 300 convidados que mal conhecemos. A casa no Jardim Atlântico, prometida como presente de casamento, era o símbolo máximo daquela farsa. Pedro e Bárbara já haviam visitado o imóvel diversas vezes, planejando a decoração, sonhando com o futuro. Meu filho até mencionou que haveria um quarto para mim. Mas Marina descobriu a verdade. A casa já estava hipotecada até o teto, e os Monteiro não tinham como comprá-la. Estavam mentindo para a própria filha, alimentando esperanças que sabiam que seriam destroçadas. Foi essa revelação, mais que qualquer outra coisa, que acendeu em mim uma determinação feroz. Ninguém brinca assim com os sonhos do meu filho. Naquela noite, depois que Vanessa saiu, fiquei horas sentada na beirada da minha cama, o envelope com os 50 mil reais aberto à minha frente. O dinheiro seria suficiente para quitar minhas dívidas, consertar o teto que gotejava no quarto, talvez até dar entrada num apartamento melhor. Cada nota parecia sussurrar promessas de uma vida menos difícil. Mas cada nota também carregava o peso da minha humilhação, o preço da minha dignidade. O relógio marcava 3 da manhã quando me levantei para fazer um café. Pela janela da cozinha, vi as luzes da cidade, imaginando quantas mães como eu estavam acordadas, preocupadas com o futuro dos filhos. Pensei no meu pai, falecido há tantos anos. Cabra que vende a alma, filha, nunca mais consegue comprá-la de volta, ele dizia. Mas eu não estaria vendendo minha alma se usasse o dinheiro de Vanessa contra ela mesma. Estaria? O café amargo desceu queimando minha garganta, assim como queimava a ideia que começava a se formar. A foto de Pedro na formatura me olhava da parede, seu sorriso orgulhoso me dando força. O que você faria, meu filho? Perguntei em voz alta, como se ele pudesse me responder. Lembrei de cada sacrifício, cada humilhação silenciosa que engoli para que ele chegasse onde estava. Lembrei do seu rosto quando me apresentou Bárbara, cheio de esperança e amor. Não podia permitir que aquele casamento começasse com mentiras, que meu filho construísse seu futuro sobre promessas vazias. Quando o sol começou a nascer, eu já havia tomado minha decisão. Iria aceitar o dinheiro de Vanessa, mas não do jeito que ela imaginava. Dona Zuleide foi a primeira pessoa em quem pensei para compartilhar meu dilema. Aos 70 anos, minha vizinha do 302 era uma ex-professora que já havia visto de tudo nesta vida. Bati em sua porta depois do trabalho, levando o bolo de milho que ela adorava. 50 mil para não ir ao casamento do próprio filho? Repetiu incrédula quando contei. Essa mulher precisa ser internada. Depois, com um brilho maroto nos olhos, acrescentou. Ou melhor, precisa de uma lição que nunca vai esquecer. Carlos, o gerente do supermercado onde eu trabalhava há 15 anos, me surpreendeu com seu apoio. Quando pedi folga extra para resolver assuntos do casamento, contei um pouco da situação. Seu rosto, normalmente calmo, ficou vermelho de indignação. Dona Lúcia, a senhora é a funcionária mais digna que já conheci. Se precisa de ajuda para dar uma lição nessa perua metida, estou às ordens. Foi Carlos quem me apresentou seu sobrinho Renato, o estilista. Ele transforma qualquer um em celebridade, pode apostar. Marina, a faxineira da mansão dos Monteiro, tornou-se minha aliada mais valiosa sem nem mesmo saber. A pobre coitada apenas desabafava sobre os patrões durante nossas caronas compartilhadas no ônibus,
sem imaginar que cada informação era uma peça do quebra-cabeça que eu montava. Dona Vanessa vendeu até o colar de esmeraldas da avó, contou certa manhã. E o pior é que estão dizendo para todo mundo que a casa no Jardim Atlântico já está comprada, quando, na verdade, o banco já avisou que vai executar a hipoteca depois do casamento. Foi Renato quem me explicou, delicadamente, que minha transformação precisaria ser mais que apenas roupas novas. Dona Lúcia, a senhora tem uma beleza clássica que está escondida sob anos de trabalho duro, disse o rapaz de 30 anos, enquanto examinava meu rosto no pequeno salão de beleza onde trabalhava. Precisamos mostrar a Dona Vanessa que elegância não se compra, se tem. Dei a ele 10.000 reais do dinheiro do envelope, a maior quantia que já gastei comigo mesma em toda a vida. O processo começou 3 semanas antes do casamento. Hidratação profunda nos cabelos que há décadas eu mantinha no mesmo coque simples, tratamento para as manchas de sol no rosto, manicure para mãos calejadas por anos de produtos químicos. Renato não tentou me transformar numa pessoa diferente. Queremos que seu filho a reconheça, só que numa versão que sempre existiu por baixo do cansaço, explicou. As sessões no salão viraram terapia, com Renato me ensinando não só sobre cuidados estéticos, mas sobre postura, sobre olhar nos olhos das pessoas, sobre não me diminuir. O vestido foi confeccionado por uma amiga de Renato, uma costureira talentosa que trabalhava num ateliê de noivas. Um modelo azul petróleo, elegante sem ser chamativo, que valorizava minha pele morena e disfarçava as marcas dos anos de trabalho. A senhora vai ser a mãe mais elegante daquele casamento, garantiu a moça, ajustando a barra. Olhando no espelho, pela primeira vez em décadas, não vi a faxineira, a caixa de supermercado, a empregada doméstica. Vi uma mulher de 58 anos com olhos que contavam histórias de luta e vitória. Vi alguém que nenhuma Vanessa Monteiro teria vergonha de incluir em fotografias. Enquanto minha transformação física acontecia, eu também coletava informações. Marina, sem perceber, era minha principal fonte. A construtora está sendo investigada por desvio de material, contou numa manhã. Seu Roberto mal dorme, passa a noite trancado no escritório bebendo e gritando ao telefone. Descobri que 3 prédios da construtora Monteiro estavam com obras paradas há meses e compradores ameaçavam processos coletivos. A casa do Jardim Atlântico, prometida como presente de casamento, foi minha descoberta mais valiosa. Usando parte do dinheiro de Vanessa, contratei um despachante para investigar a situação do imóvel. Como suspeitava, estava hipotecada 2 vezes, com execução já agendada pelo banco. Os Monteiro não tinham nenhuma condição de presentear o casal com aquela casa. Estavam mentindo descaradamente, construindo o futuro de Pedro e Bárbara sobre areia movediça. O mais difícil era manter tudo em segredo de Pedro. Meu filho percebia que algo estava diferente. Notou meu cabelo mais brilhante, as unhas feitas, até mesmo minha postura mais ereta. "Você está namorando, mãe?" brincou certa noite quando jantávamos juntos. Ri nervosamente, sem graça. "Que isso, menino? Só estou me cuidando mais. Afinal, vou ser mãe do noivo." Ele sorriu, satisfeito, e emendou. "Bárbara vai te levar para escolher seu vestido na semana que vem. Ela faz questão." Se ele soubesse que eu já tinha um vestido que faria todos naquele casamento virarem a cabeça... "Mãe, você precisa ver a casa que os pais da Bárbara vão nos dar. É incrível." Pedro não cabia em si de felicidade naquele domingo, enquanto me mostrava fotos no celular. Uma casa elegante no Jardim Atlântico, com varanda ampla, jardim nos fundos e 3 quartos espaçosos. "Este aqui vai ser seu quarto, para quando você quiser passar o fim de semana conosco." Meu coração se apertou ao ver seus olhos brilhando. Como contar que aquela casa era apenas mais uma mentira dos Monteiro? Pedi a um colega de Pedro, recém-formado em direito imobiliário, para verificar a situação do imóvel, fingindo interesse em comprá-lo. "Dona Lúcia, este imóvel está com problemas sérios", ele me explicou discretamente num café perto da faculdade. "Tem 2 hipotecas, uma ação de execução em andamento e mais uma disputa de inventário.
Quem comprar isso está comprando uma encrenca judicial de anos. Agradeci com um abraço apertado e R$ 500 do dinheiro de Vanessa. Com essas informações e mais 15 mil do envelope, fui até o banco que executava a principal hipoteca. Passei por 3 gerentes até chegar ao diretor de recuperação de crédito. Quero informações sobre como quitar parcialmente este imóvel, expliquei. O homem de terno caro ergueu as sobrancelhas, surpreso. A senhora tem relação com os proprietários? Respondi com firmeza. Tenho relação com quem realmente importa nesta história, o futuro dono. Saí do banco com um plano maluco se formando na minha cabeça, e pela primeira vez em dias, sorri genuinamente. Uma semana antes do casamento, Vanessa apareceu novamente no meu apartamento, sem avisar. Parecia mais ansiosa, com olheiras mal disfarçadas pela maquiagem cara. Então, Lúcia, já decidiu? Vai aceitar nossa proposta? Seu olhar percorreu minha sala, notando pequenas mudanças, as cortinas novas, a TV maior. Engoliu o ódio que subia pela garganta. Estou pensando, Vanessa, 50 mil é muito dinheiro para alguém como eu. Ela sorriu, aquele sorriso frio de quem pensa ter vencido. Mamãe, você está diferente, comentou Pedro 2 dias depois, enquanto jantávamos no pequeno restaurante da esquina para comemorar seu novo emprego. Tem algo que você não está me contando? Seus olhos, tão parecidos com os meus, me estudavam com curiosidade. Por um momento, quase fraquejei. Quase contei sobre o envelope, sobre a casa hipotecada, sobre toda a farsa. Mas não podia arriscar estragar sua felicidade na véspera do grande dia. Só estou emocionada com seu casamento, filho. Ver você feliz é tudo que sempre quis. Na noite anterior ao casamento, não consegui dormir. O vestido azul petróleo pendurado na porta do guarda-roupa parecia me observar, lembrando o que estava em jogo. O envelope, agora consideravelmente mais fino, guardava ainda R$ 30 mil. O restante do dinheiro de Vanessa que não usei em minha transformação ou nas investigações sobre a casa. Esse dinheiro seria a peça final do meu plano. Sentada na cama, ensaiei mentalmente o que diria, como reagiria. Não seria apenas por mim, mas por Pedro, por Bárbara e até mesmo pelos Monteiro, que precisavam aprender que algumas coisas, como dignidade e honestidade, não têm preço. 3 dias antes do casamento, recebi uma mensagem inesperada de Bárbara, pedindo para nos encontrarmos a sós. Marcamos na padaria perto do meu trabalho, longe dos olhos vigilantes de Vanessa. Quando chegou, parecia nervosa, mordendo o lábio inferior, um hábito que Pedro mencionou que ela tinha quando estava ansiosa. Dona Lúcia, desculpe incomodar, mas preciso muito conversar com alguém que seja sincero comigo. Acho que meus pais estão escondendo algo grave. Ela desabafou após pedir um café simples. Nada da garota rica que eu imaginava. Meu pai mal me olha nos olhos. Minha mãe está obcecada com cada detalhe do casamento. Mas quando pergunto sobre a casa... Suas mãos tremiam levemente ao segurar a xícara. Respirei fundo, decidindo quanto da verdade revelar. Bárbara, o que você faria se descobrisse que seus pais não podem mais comprar aquela casa? Perguntei cuidadosamente. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não de decepção como eu temia. Havia alívio neles. Então é isso. Eu sabia. Pedro e eu não precisamos daquela casa, Dona Lúcia. Podemos começar num apartamento pequeno, construir nossa vida juntos aos poucos. Segurei suas mãos sobre a mesa, emocionada com sua maturidade. Você ama mesmo meu filho, não é? Ela assentiu, enxugando uma lágrima. Mais do que qualquer casa ou festa. Naquele momento, tomei minha decisão final sobre o que faria no dia seguinte. Bárbara merecia saber a verdade, e eu seria a pessoa a mostrá-la. A véspera do casamento trouxe Vanessa à minha porta pela 3ª vez. Desta vez, parecia desesperada, o verniz de sofisticação rachando visivelmente. Lúcia, preciso de sua confirmação agora. Você não vai ao casamento, certo? Seus olhos percorreram meu apartamento nervosamente, notando as malas prontas no canto da sala.
preparadas para minha viagem, embora na verdade eu ficaria num hotel perto do local da cerimônia. Estou considerando sua generosa oferta, Vanessa, respondi, mantendo a voz baixa e derrotada. Considerar? Não há o que considerar. Sua voz subiu 1/8, o controle escorregando. Já gastei esse dinheiro, comprei coisas que não posso devolver. Era a primeira vez que a via verdadeiramente abalada. Se aparecer amanhã, farei questão de contar a Pedro sobre nosso acordo. Como acha que ele se sentirá sabendo que sua mãe aceitou dinheiro para se afastar? A ameaça pairou no ar entre nós, pesada e venenosa. Baixei os olhos, fingindo derrota. Você venceu, Vanessa. Já comprei passagem para Caruaru. Vou visitar minha prima. Peguei um envelope da mesa e entreguei a ela. Era apenas um envelope vazio, mas ela não precisava saber. Aqui está o comprovante da passagem. Saio hoje à noite, volto só na semana que vem. Ela pegou o envelope com um sorriso triunfante, sem nem mesmo abri-lo. Sábia decisão, Lúcia. Pedro entenderá. E lembre-se, isso é melhor para todos. Quando fechei a porta após sua saída, permiti-me um pequeno sorriso. Amanhã, Vanessa Monteiro aprenderia que algumas coisas não têm preço, e a lição seria inesquecível. A manhã do casamento chegou com um céu azul perfeito, o tipo de dia que as noivas sonham. Acordei no pequeno hotel próximo ao resort, onde aconteceria a cerimônia, o coração batendo acelerado. Renato apareceu pontualmente às 10 horas, como combinado, trazendo sua maleta de maquiagem e o vestido azul petróleo em uma capa protetora. Pronta para se transformar, Dona Lúcia? Perguntou com um sorriso cúmplice. Por horas, ele trabalhou em meu cabelo, maquiagem e unhas, conversando para acalmar meus nervos. A senhora merece este momento, dizia Renato enquanto aplicava o batom num tom elegante de vermelho escuro. Não é sobre vingança, é sobre dignidade. Suas palavras me acalmavam enquanto minha mente vagava para os anos de luta e sacrifício. Lembrei da primeira vez que Pedro ganhou uma medalha na escola e correu para me mostrar. Do dia em que ficou doente com pneumonia e passei a noite inteira segurando sua mão febril. Da sua formatura em direito, quando ele me apresentou aos professores dizendo: "Esta é minha mãe, ela é meu maior exemplo." Quando finalmente me olhei no espelho, quase não reconheci a mulher refletida. Meu cabelo grisalho, sempre preso em um coque simples, agora caía em ondas suaves pelos ombros. A maquiagem não escondia minhas rugas, mas realçava meus olhos e maçãs do rosto. O vestido abraçava meu corpo com elegância, disfarçando anos de trabalho pesado. "O que achou?" perguntou Renato, ansioso. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto cuidadosamente maquiado. "Estou vendo a mulher que sempre fui por dentro", respondi. A mulher que ninguém nunca se deu ao trabalho de enxergar. O resort à beira-mar estava decorado como um conto de fadas, com orquídeas brancas e cristais por toda parte. Cheguei discretamente, meia hora após o início da recepção, quando todos já estavam acomodados no salão principal. O manobrista nem piscou ao pegar as chaves do táxi que me trouxe, claramente não reconhecendo em mim a mãe humilde do noivo. Respirei fundo e caminhei em direção à entrada, o envelope com os 30 mil restantes seguro em minha pequena bolsa. Parada à porta do salão, observei a cena por um momento. Pedro e Bárbara, lindos e radiantes, recebiam cumprimentos. Vanessa circulava entre os convidados como uma rainha, usando um vestido dourado excessivamente luxuoso. Foi uma garçonete quem me notou primeiro, oferecendo uma taça de champanhe que aceitei com um sorriso confiante. O som dos meus saltos no piso de mármore chamou a atenção de alguns convidados próximos, que se viraram curiosos. Quem seria aquela convidada elegante chegando sozinha? O momento em que Pedro me viu ficará para sempre gravado na minha memória. Seus olhos se arregalaram, confusos por um segundo, então se iluminaram com reconhecimento e surpresa. "Mãe?" ele exclamou, alto o suficiente para que as pessoas próximas ouvissem. Deixou a conversa no meio e veio em minha direção, abrindo caminho entre os convidados atônitos. Do outro lado do salão, vi Vanessa congelada no meio de uma frase.
o rosto transformando-se numa máscara de horror ao perceber quem eu era. Pedro me abraçou forte, sussurrando: "Você está linda." Sorri, beijando seu rosto. Achava mesmo que eu perderia o casamento do meu único filho? Durante a hora seguinte, fingi não notar os olhares de Vanessa, que alternava entre pânico e fúria. Conversava com os convidados que vinham me cumprimentar, muitos claramente surpresos ao descobrir que eu era a mãe do noivo. Bárbara veio me abraçar, genuinamente feliz com minha presença e aparência. "A senhora está deslumbrante", exclamou. "Queria que fosse nossa madrinha surpresa. Por favor, diga que aceita." Ela não fazia ideia da tempestade que eu estava prestes a desencadear. Quando chegou o momento dos brindes, o pai de Bárbara falou primeiro. Um discurso ensaiado sobre unir famílias, que soava vazio diante da hipocrisia que eu sabia existir. Depois, alguns amigos do casal. Então, para o horror visível de Vanessa, pedi a palavra. O garçom me trouxe um microfone e, de repente, todos os olhos estavam voltados para mim. O salão mergulhou num silêncio expectante. Bárbara sorria. Pedro parecia orgulhoso. Vanessa agarrava sua taça com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Para quem não me conhece, sou Lúcia Silva, mãe de Pedro. Minha voz soava calma, mais confiante do que jamais imaginei possível. Trabalhei em 3 empregos durante 22 anos para criar meu filho sozinha. Faxineira de madrugada, caixa de supermercado de dia, faxinas extras nos fins de semana. Fiz uma pausa, vendo os olhares surpresos. Roberto Monteiro parecia desconfortável, Vanessa completamente horrorizada. Mas hoje não estou aqui para falar do passado. Estou aqui para falar sobre o valor da honestidade e da família. Abri minha bolsa e tirei o envelope com o dinheiro, colocando-o à vista de todos. E sobre uma proposta muito interessante que recebi recentemente. Há alguns dias, continuei, segurando o envelope, recebi a visita de alguém muito preocupado com a estética deste casamento. Os olhos de Vanessa se arregalaram em pânico. Fui oferecida R$ 50.000 para não comparecer hoje, para não arruinar as fotos com minha aparência simples. Um murmúrio chocado percorreu o salão. Pedro olhava confuso, primeiro para mim, depois para Vanessa, começando a entender. Bárbara levou a mão à boca, horrorizada. O dinheiro veio com uma explicação. Pense nisso como um presente. Aceitei o dinheiro. Essa declaração causou outro burburinho. Vi o rosto de Pedro empalidecer, traído, mas ergui a mão pedindo que esperasse. Aceitei, mas não para faltar ao casamento do meu filho. Usei parte dele para algo especial. Fiz sinal para o gerente do banco se aproximar. Ele estava entre os convidados, como eu havia planejado. Este senhor pode confirmar que usei R$ 20.000 como entrada para desbloquear a execução hipotecária da casa no Jardim Atlântico, aquela mesma que foi prometida como presente de casamento, mas que na verdade estava prestes a ser tomada pelo banco. O silêncio era absoluto agora. Pedro e Bárbara olhavam chocados para os pais dela, que pareciam ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Os 30.000 restantes estão aqui, continuei, erguendo o envelope. Devolvo agora, porque dignidade não tem preço. Caminhei até Vanessa e coloquei o envelope em suas mãos trêmulas. Depois, virei-me para o casal. Pedro, Bárbara, a casa ainda tem problemas legais, mas pelo menos agora vocês sabem a verdade. Podem começar seu casamento com honestidade, não com ilusões. Bárbara, em lágrimas, abandonou o lado dos pais e veio me abraçar. A senhora é a família que eu sempre quis ter, sussurrou em meu ouvido. O resto da festa transcorreu em um clima estranho. Alguns convidados saíram discretamente, constrangidos com a revelação. Outros permaneceram, divididos entre o choque e uma admiração silenciosa por minha coragem. Roberto Monteiro desapareceu rapidamente, murmurando algo sobre uma ligação importante. Vanessa, pela primeira vez em sua vida, parecia não saber como reagir. Ficou sentada sozinha em um canto, o envelope com os R$ 30.000 ainda intocado sobre a mesa. Pedro me procurou durante a valsa,
os olhos marejados. Por que não me contou, mãe? Havia mágoa em sua voz, mas também compreensão. Não queria estragar seu dia, filho, e precisava ter certeza sobre a casa. Expliquei em poucas palavras o que havia descoberto sobre a situação financeira dos Monteiro, sobre as mentiras, sobre como temi por seu futuro construído sobre falsas promessas. Ele abraçou-me forte, um abraço diferente de todos os anteriores. Era o abraço de um homem que finalmente enxergava sua mãe como uma igual. Bárbara mostrou uma força que me surpreendeu. Após o primeiro choque, secou as lágrimas e voltou a sorrir para os convidados, determinada a não deixar que a revelação arruinasse seu casamento. Quando a festa estava terminando, ela me procurou. Dona Lúcia, obrigada, por tudo. Segurou minhas mãos com firmeza. Sempre soube que havia algo errado, mas não tinha coragem de enfrentar a verdade. A senhora nos deu um presente muito maior que qualquer casa, nos deu a chance de começar sem mentiras. Beijei sua testa, emocionada com sua maturidade. No final da festa, Pedro e Bárbara me chamaram para uma foto especial, apenas nós três. O fotógrafo, que obviamente tinha ouvido toda a história, posicionou-nos com cuidado. A senhora no meio, por favor, pediu. Quando o flash disparou, capturou não apenas nossa imagem, mas um novo começo. Não éramos mais duas famílias desiguais unidas por um casamento, mas pessoas que haviam escolhido a verdade, por mais dolorosa que fosse. Vamos passar a lua de mel na casa da praia do meu tio, Bárbara me contou, enquanto os últimos convidados se despediam. Quando voltarmos, alugaremos um apartamento pequeno. Construiremos nossa vida aos poucos, do nosso jeito. Havia alívio em sua voz, como se um peso tivesse sido removido de seus ombros. Pedro concordou, abraçando-a. Sempre foi o que queríamos, mas não tínhamos coragem de dizer. Sentíamos que decepcionaríamos seus pais. Quando nos despedimos, Vanessa ainda estava sentada sozinha, observando tudo à distância. Nossos olhares se cruzaram brevemente. Não havia ódio em meus olhos, nem mesmo triunfo. Apenas uma espécie de compreensão. Naquele momento vi algo mudar em seu rosto. Não era arrependimento, ainda não, mas talvez o começo de uma reflexão. Eu havia quebrado não apenas sua farsa social, mas também as paredes que ela construíra ao redor de si mesma. Quem sabe isso não fosse, afinal, o início de uma redenção que ela nem sabia que precisava.